A gente vai falar tanto da macrofibra como da microfibra de polipropileno. Como está exposto aí na tela para vocês, essa é a geofibra, macrofibra, e a geofibra micro, que é a microfibra de polipropileno. Tá? O que é a fibra de polipropileno? Ela é um material sintético, né? Que ele é usado na construção civil para melhoria mecânica e do concreto, né? Como que ela funciona no concreto? Ela funciona como um reforço secundário do concreto, né? Ela ajuda tanto na parte de durabilidade, na parte de integridade do concreto e aumenta a sua resistência. Mas antes de a gente falar da fibra como um todo, a gente vai entrar dentro de alguns aspectos que envolvem a fibra de polipropileno. Tá, vamos lá. A consulta técnica, posterior a esse treinamento, aonde é que vocês vão conseguir ter esse material didático? Dentro do DAEG da geomembrana, dentro dos arquivos técnicos, lá você vai encontrar o manual técnico de fibra de polipropileno, que foi redigido por mim mesmo, né? Com assistência, na verdade, com conferência do nosso coordenador, o Thales. E também a gente encontra as fichas técnicas de fibra de polipropileno, tanto a micro como a macro. E aqui estão as normas, né, que foi baseada tanto para fazer a confecção desse manual e também o método de uso da fibra de polipropileno no concreto. Para vocês entenderem como que funciona a fibra dentro do concreto, você tem que entender o que é o concreto. O que é o concreto? Ele é a composição formada entre areia, brita, o cimento em si e água, tá? Quando você hidrata o cimento com água, ela forma uma argamassa, tá? Essa argamassa que é utilizada tanto para argamassa de assentamento e outras coisas. Quando você coloca os aglomerantes miúdo ou graúdo, aí sim forma a massa que é o concreto em si, que tem seu estado plástico, né, que é nas suas primeiras 48 horas, onde ele tem a retração inicial, e depois você tem o seu formato bruto, que é a resistência final mesmo. Quando a gente fala de concreto, mesmo ele sendo um material muito robusto, ele é um material frágil. Como assim que ele é um material frágil? O concreto, em todo lugar que você vê prédio levantado, alvenaria, piso, industrial, e você vê que é um material muito robusto, muito forte. Pelo contrário, ele não é tão resistente à tração da formação. O que seria isso? Quando você pega uma placa de concreto sem armadura nenhuma e solta ela no chão, ela tende a quebrar. Tá? É como se fosse um vidro também. Você pega um vidro, você solta ele no chão, ele quebra, né? Por quê? Porque ele não tem resistência à tensão da formação. E como que a gente complementa isso? A gente complementa isso com as armaduras. Quando você faz um prédio, uma execução de um prédio estrutural, tanto convencional como estrutural, que é de alvenaria, os dois têm armações dentro dele, dentro do concreto. Tá? Na parte de convencional, que quando eu falo de um prédio convencional, o que seria? Ele é formado por pilares e vigas, e depois vem a alvenaria de vedação. Nesses pilares e vigas e lajes, usa-se a estrutura metálica, né, que é a armadura metálica, e isso ajuda na tensão de formação. Juntamente com o concreto, ele forma uma estrutura estática, e assim que se consegue levantar grandes estruturas e fazer concretagem de grandes peças. Tá? Vamos lá. Onde que vai começar a entrar a fibra de polipropileno? Ali nessa imagem ali é uma armação secundária, tá? O que seria isso? É a tela nervurada, né? Soldada, que é a mais conhecida como tela pop. E o que ela ajuda nessa parte, né? O que ela ajuda nesse concreto estruturado? Ela ajuda com um reforço secundário, ela ajuda na parte da primeira retração plástica também do concreto, segurando as tensões que ocorrem durante essa evaporação de água. Porém, essa tela pop, ela tem que ter um comprimento mínimo de 2,5 e máximo de 5 centímetros. Ela é sempre colocada no eixo central da massa. Tá?
O que seria isso? Como está mostrando a imagem aí, né? Ela tem um cobrimento entre o solo, a base dela, de no mínimo 2,5 e no máximo de 5 centímetros. Ela ajuda, sim, no controle de fissura, tá? Nas primeiras 48 horas, mas ela não é tão eficiente como a fibra de polipropileno, por quê? Porque quando você coloca uma carga pontual, depois dela apurada, em cima desse concreto com tela, ela tende a ter uma força pontual no seu eixo central. E o que acontece? Ela flamba a imagem. Eu tenho que fazer um exemplo para vocês, que é assim, vou fazer até com a minha mão, assim, que é simples. Quando você põe um ponto pontual no eixo dela, ela tende a flambar. Quando você põe uma carga, então ela desce. E nisso, existem trações, tensões que vêm das duas direções. E assim acontece microfissuras. Porém, ela ajuda muito nesse controle. Tá? Aí a gente vai entrar na parte de fibra de polipropileno e vai mostrar como que ela é muito mais superior à tela nervurada. Vamos lá. Como que funciona a fibra de polipropileno? Quando ela é aplicada dentro dessa massa, desse concreto, ela funciona como uma estrutura tridimensional. O que seria isso? Ela vai resistir às tensões de todas as direções no concreto, tá? Qualquer força aplicada, tanto horizontal, como vertical, ou pontualmente nela, ela vai ter uma força contrária, tá? Então, ela vai servir como um reforço tridimensional e ela vai receber todas essas cargas de tensões e vai devolver. Como mostra nessa imagem do seu lado direito, isso aí é um corpo de prova que foi introduzido no teste, né? E aplicado uma força pontual nela, e você consegue ver no eixo ali, as fibras de polipropileno, elas não arrebentaram. Elas estão, uma hora, se for aplicada uma carga superior à projetada, com certeza vai se romper. Mas você vê que ela cria uma resistência e segura. Saiu a imagem, não? Tá. Por favor. Então, como eu falei, né, a imagem à direita ali mostra bem a fibra de polipropileno agindo dentro do tela como uma estrutura tridimensional, né? A gente vai falar agora um pouco das fases do concreto, né, que é a fase plástica, que é nas primeiras 48 horas, onde a evaporação da água e a inflação plástica do concreto, né? Aí, nesse tempo aí, a fibra de polipropileno, ela atua contra as tensões, né? Nesse momento da inflação plástica, como uma armadura tridimensional, segurando as tensões, tá? A parte de redução por segregação e sudação. O que seria isso? Como que a fibra de polipropileno ajuda nesse ponto? Na parte de segregação, o que seria isso? Quando o material mais pesado ele tende a descer, né, para o fundo da base e o mais leve sobe. Ou seja, esses agregados, que é areia e agrícola, tende a descer dentro dessa massa do concreto e assim a água vai subindo e forma aquela nata. Essa nata seria a parte da exudação do concreto. Como que a fibra água, como ela é um material tridimensional e também a quantidade dela é muito grande dentro dessa homogeneização do concreto, ela tende a segurar a brita e a areia. E assim ela ajuda na parte da segregação e exudação, tá? E na parte endurecida, ela melhora na parte da tenacidade, né? Aumentando a capacidade do concreto a resistir força de impacto, choque e abrasão. Travou aqui. Pode ir. Aí. Vamos lá. Como que funciona a dosagem da fibra de polipropileno? Ela pode ser feita através da usina mesmo, da concreteira. O engenheiro manda a carta traço para eles lá e eles fazem a mistura dentro da usina. Ela pode ser feita diretamente dentro da bitoneira também. O engenheiro que calculou lá quanto de fibra vai nessa função desse concreto, ele pode acrescentar direto dentro do caminhão da bitoneira ou aquelas bitoneiras feitas em loco mesmo dentro da construção, tá? No caso da geofibra, que ela tende a ser
fibra que ela consegue substituir a malha pop, que é a tela nervurada, ela é entre 3 e 6 quilos por metro cúbico, tá? E a geofiber micro, que ela só ajuda na parte da fase plástica, na parte de retração do concreto, contra a microfissura, é de 600 gramas por metro cúbico. Tá? Que é um dos benefícios, né, da fibra de polipropileno, evita a segregação do concreto, que eu expliquei no slide anterior. Ela reduz a velocidade de ascensão da água por exudação, também expliquei isso no slide anterior. Né? Ela promove um reforço tridimensional dentro do concreto, coisa que a tela soldada não consegue fazer, né? Ela reduz a queda de temperatura também, por ela conseguir manter mais tempo a água dentro do concreto e não evaporar ela. Como que você reduz a queda de temperatura hoje, tá? Quando você usa a tela pop? Nada mais que você colocar o gel têxtil por cima dele, com uma gramatura especificada também pelo projetista, e o pessoal geralmente umidifica esse gel têxtil e assim eles reduzem a quebra de temperatura. Com a fibra de polipropileno você consegue ter esse efeito já dentro da massa composta, tá? Ela aumenta a resistência à abrasão, aumenta a resistência ao impacto também, tudo isso eu falei nos slides anteriores. Vamos lá, a gente vai falar um pouco das aplicações dela, né? Onde a gente usa a fibra de polipropileno? Hoje em dia, 80% do uso dela é na parte de pisos, né? Piso industrial, galpões, pavimentações de concreto, não pavimentação de asfalto, né? O que seria uma pavimentação de concreto? Quando você vê corredor de ônibus, onde você vê uma pavimentação mais clara, aquilo ali é feito de concreto armado. Ali usa-se muito a fibra de polipropileno, tá? Pavimentos em gerais, que é galpões, mercados, estacionamentos, a gente usa também a fibra de polipropileno. Em túneis, o início da fibra de polipropileno, na verdade, foi em túneis com concreto projetado, né? Que eu vou falar um pouco mais para frente. Construções modulares, o que seria construções modulares? Construções de EPS, construções inovadoras, na verdade. Em Santa Catarina também tem muita steel frame, usa-se muito fibra de polipropileno, a parte de paredes monolíticas também usa muito fibra de polipropileno, e mais para frente também vai ter alguns exemplos, tá? Eu já falei sobre isso. Vamos lá. Tanto o uso da micro e macrofibra, na verdade, a gente pode usar ela em conjunto, né? Vamos lá, a microfibra, só para ficar claro, a microfibra ela só age nas primeiras 48 horas, onde o concreto está na fase plástica dele e tem a retração por evaporação de água, tá? A microfibra, praticamente isso, controle de fissuração, tá? Então, nas primeiras 48 horas, onde o concreto está na sua fase plástica e tem evaporação, a microfibra, ela atua. A macrofibra, não. A macrofibra, ela já tem uma função mais estrutural. Além da melhora na resistência do concreto, ela ajuda na troca da substituição da tela nervurada, né? Que é a tela pop. Você consegue eliminar totalmente a tela em alguns aspectos, tá? Você não consegue substituir armações estruturais, em pilares e vigas ou alguma armação projetada para resistir grandes esforços, mas o reforço secundário, que é a tela pop, você consegue substituir. Tá? Aqui é um exemplo de piso, né, de galpão, um piso polido. Você consegue ver que a fibra de polipropileno, você tem uma vantagem que não tem telas ali e o pessoal não está pisando em cima de tela ali, então você pode lançar o concreto diretamente no solo. A betoneira, ela está dentro do local de aplicação, então você minimiza o custo com
bomba-lança, que você teria que ter uma bomba-lança mandando o concreto lá para dentro, um mangote, ia ter um pessoal segurando esse mangote, e ia ter outra equipe arrumando a tela, ajustando a tela pop naqueles 2 centímetros a 5 centímetros de comprimento, e ali você elimina tudo isso e você tem a vantagem de já fazer o concreto e polir no mesmo dia. Aqui é uma laje de transição, esse aqui foi meu edifício já, esse é o Ecoville, esse empreendimento foi feito por mim mesmo, como engenheiro residente. Naquela época, eu confesso que eu desconhecia o que seria a fibra de polipropileno, e ali a gente usou a macrofibra, tá? Por quê? Isso aí é uma laje de transição, tá? Igual eu tentei explicar um pouco antes, né, que existe a convencional, estrutura convencional, onde é pilar, vigas e alvenaria de vedação, e existe um método estrutural, que é a laje de transição, que é isso que vocês estão vendo na imagem, e posterior a isso sobe somente alvenarias com alguns pontos de engaste de aço, onde que vai servir como os pilares dentro da própria alvenaria. E por que é importante o uso da fibra de polipropileno ainda? Por conta da abrasão, por conta do funcionamento e por conta também das forças de trações que vai ter ali. O que acontece? Quando você sobe a alvenaria e coloca outra laje por cima, ali vai ter estrutura metálica, vai ter escoramento metálico, e ali tudo isso pode danificar a estrutura. E com a fibra de polipropileno, o concreto fica muito mais resistente, tanto a abrasão como o funcionamento, e isso ajuda muito nessa laje de transição. Aqui a gente está vendo o dia da concretagem, né, dessa laje de transição. E na próxima imagem vocês vão conseguir ver tanto a parte da armadura positiva como a negativa e o não uso da tela pop e o uso da fibra de polipropileno. O que acontece? Ali onde a gente está nesse viramento principal, onde está o rapaz de vermelho ali, é um viramento. Em cima dele está as armações negativas, que são essas pequenas aí. Tem como apontar aí, Thales? Então, aí, vamos lá, onde tem a caixinha ali com uma... Põe ali no mouse ali, onde está aquela caixinha com os eletrodutos ali. Aonde que é? E, não, lá de baixo aqui, ó. E mais para baixo, isso para baixo. Aí, nessa localização aí, embaixo tem uma tela, parece que é a tela pop, mas não é, tá? Essa aí é uma tela positiva, uma armação positiva da laje. São barras de aço, que ela pega todo o comprimento da forma ali, e são armação positiva. Então, isso é uma armação estrutural. A negativa é onde eu estou pisando ali, juntamente com o rapaz vermelho. E ela para um pouco antes de entrar na máquina, que são as armações negativas. E você pode ver que não tem mais uma tela secundária, que seria a tela pop. Ou seja, para mim dispensar o uso da fibra de polipropileno, teria que ter a tela pop em cima aí. Ou seja, tem que ter alguém mexendo na tela, armando. E por uma laje de transição, isso é muito bom, porque aconteceu alguma coisa, abrir uma forma, você tem um acesso mais rápido do local e consegue fazer uma manutenção na hora, tá? E o concreto pode ser lançado e fica pronto. Trava de novo, por favor. Aqui é um radier, tá? Isso aqui é um radier para casas de steel frame, casas de madeira, casas de paredes monolíticas, que é o futuro agora, que está começando no Brasil também, já tem uns 5 anos. E na sua foto do lado esquerdo, é uma concretagem, onde você está vendo a prancha niveladora diretamente logo, tá? Se tivesse tela pop, não teria como ela paturar ali dentro. E também seria uma desvantagem da tela, né, em relação à fibra. A fibra é muito mais superior, você pode concretar e já está pronto a sua estrutura. Né? Essa aqui é uma obra que eu e a nossa colaboradora Daiane visitamos, né? É uma obra de paredes monolíticas, é uma obra nova, né, no segmento, onde ela é elevada com paredes em EPS e estruturada com tela, e a parte de embolso dela, a parte de reboco,
é todo projetado com fibra de polipropileno, a microfibra de polipropileno, tá? Porque ela não tem função estrutural nesse caso, mas ela tem uma função de controle de fissuração. E na parte do radier, que é feita a parte do radier dela, né, é usada a macrofibra, ou seja, toda a casa de paredes monolíticos hoje em dia, ela usa a fibra de polipropileno. Tá? Outra coisa inovadora também é a parte de super nível, né, o piso autonivelante. Os pisos, hoje também é utilizado esse contrapiso, que o pessoal faz aquela farofa massa e começa a compactar o piso, colocando as cotas de níveis lá, antes de você entrar com o seu contrapiso, antes de você entrar com o seu piso no seu empreendimento. Hoje existe o piso autonivelante, o contrapiso autonivelante, na verdade, né, onde usa microfibra de polipropileno também para controle de fissuração, que você faz a mistura dentro dessa massa e aplica direto no piso e ela já fica autonivelado e ela reduz até 90% da parte de fissuração. Se a gente não fosse usar a microfibra de polipropileno nesse piso aí autonivelado, dá para fazer também, mas o processo seria totalmente diferente. Teria que colocar galgas ali, usado uma tela como se fosse a nossa geogreira. Fugiu o nome aqui agora. Fugiu o nome. A geogreira mesmo, a geogreira, só que porém a geogreira de fibra de vidro. E ela é de uma dimensão menor. Para a gente não usar isso, usar esse super nível, esse piso nivelante. Aí, com a fibra de polipropileno, a gente elimina tudo isso e já consegue fazer a massa e lançar direto no contrapiso. Tá? Vamos lá, o uso de fibra de polipropileno em fachadas. Também, hoje em dia, a fachada, toda fachada, ou ela precisa ser rebocada, ou ela precisa de algum tratamento. Na parte do embolso, a parte de reboco, você pode usar a microfibra de polipropileno para controle de fissuração. Porém, nesse caso aí, uma fachada feita em EPS, tá? Onde é feita uma haste de isopor no corpo do prédio inteiro, e depois é aplicada uma argamassa, que é chamada Prime Revest, tá? E essa argamassa com Prime Revest, ela usa também a fibra de polipropileno, tá? Além dessa argamassa, você também pode utilizar a fibra de polipropileno dentro da composição da tinta, que é uma tinta de pintura desempenada, na verdade, fala que ela já vem com aglomerante de areia e você também usa a microfibra de polipropileno nela, tá? E assim você vai conseguir enxergar mais detalhe. Essa aqui também é uma casa, né, que é feita com... Aí, está mostrando bem toda a parte de embolso ali da casa. Foi feito com a fibra de polipropileno, com Prime Revest, tá? E aqui, ó, na pintura aqui dela também, essa pintura é uma pintura desempenada, não é uma pintura rolada, ela tem feita com desempenadeira, ela é um material arenoso, e dentro dessa tinta, usa-se também a fibra de polipropileno para estruturar essa massa. Acho que para mim aqui já deu, tá? Agradeço a atenção de todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao material, especificação, pode perguntar, estou aqui à disposição de todos. Ô, William, tá me ouvindo ou é o Clóvis? Sim, pode falar, Clóvis. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse tipo de material, mais para entendimento, ele é 100% utilizado somente para o concreto? Ou tem algum outro produto, alguma outra mistura, ou em algum outro projeto ou obra que nós podemos utilizar esse tipo de material? Então, Clóvis, dentro desse nosso contexto aqui, somente para a parte da construção civil dentro do concreto. Porém, utiliza também na parte de pintura com pintura desempenada. O que seria isso? Ela é uma pintura, ela já vem com alguns aglomerantes dentro, ela tem uma massa específica, tá? Ela já vem na tonalidade, tem uma mistura com areia dentro dela,
e usa a fibra de polipropileno para estruturar mais, para ficar mais uniforme na parte de desempenho dessa pintura. Fora isso, eu não entrei dentro mais do aspecto, eu estudei mais essa parte de concreto mesmo. O que eu posso te falar é isso, por enquanto. Tá bom, obrigado. Mas obrigado pela pergunta, vou estudar mais e depois a gente conversa no particular. Ô, William, tá me ouvindo? Bom dia, Márcio. Fala, Márcio, beleza? Beleza. Deixa eu te perguntar, eu tenho um contato com uma empresa de concreto. Certo. Só a questão de comercial, tá? Estou falando Sim. comercialmente. A gente consegue já oferecer para a própria empresa que faz o concreto direto? Sim, você consegue vender direto para a usina, tá? Porque assim, todo o concreto pedido hoje na usina vai uma carta traço. Essa carta traço vai o quê? A resistência do concreto, a conformidade dele, se ele vai com aditivo ou não. Quais são os aditivos? Ou aditivo impermeabilizante, ou fibra para resistência mecânica, controle de fissuração. Isso você consegue pedir diretamente na usina assim, tá? Vender direto para a usina. Perfeito, eu vou ver se eu consigo agendar uma reunião, aí eu vou colocar você na sequência, tá bom? Obrigado, William. Parabéns pela apresentação. Legal. Obrigado, viu? Oi, William. Boa, César. Bem? Beleza. Você acabou de falar agora, mas para tirar a dúvida que eu tinha marcado aqui. Com relação à infiltração, essa fibra apresenta alguma melhora no concreto? Sim, ela reduz cerca de 60% a retenção hídrica na massa do concreto. Por quê? Como ela fecha os poros do concreto, então a água tende a estabilizar ali. Então ela já reduz bastante a questão de filtração do concreto. Tá? Beleza, obrigado. Valeu. William, mais uma pergunta. Opa, pode fazer. E aí é curiosidade. Quando a gente faz a aplicabilidade desse material, tá, no concreto, nós entendemos que seja tanto na vertical quanto na horizontal? Então, assim, ó, a fibra, ela funciona como uma estrutura tridimensional. Toda a direção onde tiver um esforço, tanto na vertical, horizontal, ou qualquer outro ângulo, ela vai ter uma força contrária. Então, ela atua como tanto em X, Y e Z. Tá? Então, ela funciona como uma estrutura tridimensional dentro da sua massa. Obrigado, William. Valeu. Só lembrando, vamos só dar uma repassada o que é a fibra, macrofibra e a micro, né? Vamos lá, a microfibra a gente usa na parte, na fase inicial, na fase plástica do concreto, né? Ou nas primeiras 48 horas, e a única função dela é controle de fissuração, tá? Ela não consegue substituir a armação secundária, reforço secundário. Somente controle de fissuração. Então, a gente usa a microfibra, a parte de reboco, parte de emboço, parte de fachada, a parte de peças arquitetônicas. Vamos falar de uma estrutura, uma estética do concreto armado. O cara vai fazer uma casa de concreto armado, ele quer com uma estética melhor. Você pode usar a fibra de polipropileno também, somente para controle de fissuração, mas nunca estrutural. A macrofibra, já sim, ela já consegue substituir totalmente a armadura secundária, tá? Que seria a tela pop, em pisos industriais, shopping, estacionamento, galpões, na parte de pavimentação, onde é a parte da faixa de ônibus, porque eu sei que quando você vê um concreto lá, uma pavimentação de concreto cortado também você consegue utilizar, tá? Em túneis, com concreto projetado, tá? Você consegue eliminar a parte dela secundária. E, se vocês tiverem algum cliente em potencial que precise de algum auxílio, vocês podem contar comigo. Obrigado a todos e até o próximo treinamento.